Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem os principais motivos que levam o paciente a procurar um cardiologista? Quais são os principais sintomas que você deve ficar de olho e se estiver sentindo, pode ser que você precise ir no cardiologista? Você sabe todos eles? Hoje eu vou te falar sobre os 5 principais sintomas que nós cardiologistas investigamos e que se você estiver sentindo, cuidado, que pode ser doença do coração. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você sabe quais os principais sintomas de um coração doente? Quando que você deve suspeitar que o seu coração pode estar querendo pifar? Quando procurar um cardiologista para investigar? Vou falar hoje dos 5 principais sintomas que, se você estiver sentindo, pode ser que você precise ir no cardiologista, tá? Bom, mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Ah, bom, né? Achei que você ainda não tinha se inscrito no canal. Agora que você já se inscreveu no canal, eu vou falar dos sintomas que levam os pacientes a procurar o cardiologista. Vamos lá? Primeiro sintoma, dor no peito. Esse com certeza é o sintoma mais frequente que o paciente cardiológico ele se queixa. Afinal, toda dor no peito deve ser investigada e afastada da doença cardíaca. Por que eu falo que toda dor no peito ela deve ser investigada? Porque se for de origem cardíaca, ele pode te levar à morte. Só por isso. Imagina que a principal causa de dor no peito relacionada ao coração é quando o paciente tem ali artéria entupida, com a coronária com entupimento. Então, se deixa esse entupimento evoluir, o que vai acontecer? Ele vai ter um infarto agudo do miocárdio. O infarto nada mais é do que a obstrução das artérias das coronárias, as artérias que irrigam o nosso coração. Então, quando a gente tem uma artéria do coração com obstrução, o paciente pode vir a ter dor no peito e se queixar ali da famosa angina. A angina é a dor no peito, aquela dor relacionada ao coração, a dor relacionada à artéria entupida do coração. Agora, uma coisa que você não sabia. Quantos por cento das dores no peito são realmente do coração, você sabe? Sabia que só cerca de 5% das dores no peito são de origem cardíaca? Ainda bem, né? E quais são as outras causas de dor que não é do coração, você sabe? Tem um vídeo muito legal que eu fiz sobre causas de dor no peito, que eu vou deixar aqui no card para você poder assistir depois. Mas muitas vezes a dor no peito pode ser apenas uma dor muscular, inflamação aqui dos arcos costais, doença do sistema gastrointestinal, como uma esofagite, uma gastrite, algumas doenças pulmonares, como a pneumonia ou tromboembolismo pulmonar, que está em evidência agora. Enfim, tem várias outras causas de dor no peito que não são do coração. Na dúvida, sempre investigue, ok? É como eu sempre falo, é melhor investigar e ter certeza que você não tem nada do que não fazer nada e de repente ter um infarto e morrer, Então a prevenção sempre será a melhor solução mais barata e eficiente. Então não espera ficar doente. Mas vamos lá para o segundo sintoma mais frequente, você sabe? É a falta de ar. Ué, mas falta de ar não é um problema do pulmão? Até pode ser, mas a gente sempre tem que descartar a doença do coração. Afinal, se o coração está fraco, um dos sintomas mais comuns do paciente é a falta de ar. Como é que geralmente é a falta de ar do paciente que tem o coração fraco, a insuficiência cardíaca, você sabe? O paciente se queixa então de dispneia, que é a falta de ar, que pode acontecer desde os grandes esforços, ou seja, quando ele corre, por exemplo, até aquela falta de ar em repouso. Ela é muito variável. Essa falta de ar costuma piorar quando o paciente deita. Por que isso acontece? Imagina que o paciente tem, então, insuficiência cardíaca. O coração ele não está conseguindo bombear para nutrir o nosso corpo. O que vai acontecer? Vai começar a acumular líquido ali nos pulmões. E essa falta de ar ela pode não ser tão evidente quando o paciente está em pé ou quando ele está sentado. Mas quando ele deita para dormir, aquele líquido que está acumulado ali na parte de baixo dos pulmões,
ele se espalha por todo o pulmão. E o que acontece? Aí a pessoa ela sente falta de ar ao se deitar. Outra queixa frequente é o paciente que precisa dormir ali com vários travesseiros, ou às vezes até mesmo sentado, e durante a noite acorda assustado tentando puxar o ar como se ele estivesse afogando. Isso aí que a gente chama de dispneia paroxística noturna, um sintoma também muito comum visto por nós cardiologistas. Então você viu que na própria consulta clínica, mesmo sem fazer exame complementar nenhum, na maioria das vezes a gente já consegue identificar se o paciente tem coração fraco. É interessante isso, né? Mas vamos então para a terceira queixa mais comum, é a palpitação. Quem aí nunca sentiu uma palpitação no coração? Com certeza você já deve ter sentido. O que é a palpitação? A palpitação é toda vez que a gente sente o nosso coração bater. O normal é a gente não sentir o coração. Percebe aí? Você está sentindo o teu coração? Eu não estou sentindo. O normal é não sentir o coração. Toda vez que a gente sente o coração, a gente está tendo uma palpitação. E o que a palpitação pode ser? Pode ser o aceleramento natural do coração, pode não ser nada, mas também pode ser arritmia cardíaca. Então, principalmente aquela palpitação que você nota claramente as falhas ou os aceleramentos, que dura minutos e não segundos e que vem acompanhado de tontura, sensação de desmaio ou até desmaio, essa sim pode ser uma arritmia ali mais perigosa. E muitas vezes você tem que procurar ajuda médica até de emergência às vezes, tá? Mas se você sente uma palpitação, ela te incomoda e já atrapalha a tua qualidade de vida, ela já merece com certeza uma investigação. Então fica de olho, em caso de batedeira, é melhor procurar o teu cardiologista. Mas é isso, você está gostando do vídeo, né? Não esquece depois de compartilhar. Você compartilha o vídeo e a gente salva o mundo. Então vamos salvar o mundo, pessoal? Todo mundo aí compartilhando, ok? Quarto sintoma de doença cardíaca, a tontura. Tontura, eu acho que todo mundo aí já sentiu, né? Hoje em dia, então, principalmente depois da Covid, o número de pessoas se queixando de tontura aumentou demais. Mas sabia que a tontura pode acontecer decorrente ali de problema cardíaco? Digo mais, se você tem tonturas frequentes, o primeiro médico que você deve ir é no cardiologista, tá? Que eu vou te explicar aqui por quê. A tontura de origem cardíaca ele ocorre por dois motivos principais. A mais comum é decorrente ali de quedas bruscas de pressão arterial, quando o paciente está desidratado ou quando ele fica muito tempo em pé, por exemplo. É o que a gente chama ali de hipotensão postural. Essa tontura tende a ser benigna, tá? Agora existe a tontura de origem cardíaca e decorrente de arritmias cardíacas, que podem ser desde bradicardias, bradiarritmias, que são as com frequência cardíaca mais baixa, e as taquiarritmias, que são decorrentes da frequência cardíaca mais alta. Nesse caso, em que a arritmia está levando a tontura, queda, sensação de desmaio ou desmaio, muitas vezes são arritmias malignas. Então, sempre de olho. Se você sente batedeira, com sensação de desmaio principalmente, procura logo um cardiologista, não fica enrolando, tá? Mas vamos lá para o quinto sintoma, é o inchaço nas pernas. Sobre o inchaço nas pernas, né, eu já falei as causas e para quem ainda não viu, também vou deixar o vídeo aqui no card. Mas o inchaço nas pernas pode acontecer por insuficiência cardíaca, por exemplo, quando o coração está fraco. Então investigue sempre se você tem ali o tornozelo ou o pé inchado. Pode até não ser nada demais, mas pode ser coração. Então, na dúvida, investigue. Bom, pessoal, ressalto aqui mais uma vez que eu estou fazendo atendimento em telemedicina para todo o Brasil, né? O atendimento via online, em que você precisa ter somente um celular com câmera e internet. Bem tranquilo e fácil. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link para o agendamento aqui na descrição. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.